Bom dia, pessoal. Eu e o meu amigo aqui ficamos responsáveis para fazer uma apresentação para a disciplina de Grandes Culturas. E iremos aqui fazer o compartilhamento da tela para dar início a esta apresentação. Bem, novamente, bom dia. Me chamo Igor Alexandre de Melo Pimentel, o meu amigo Gleidson Lira, e iremos realizar uma apresentação cujo o tema é doenças de feijão calpi. Bem, a estrutura da apresentação, iremos abordar temas como a taxonomia da cultura, a importância do feijão calpi, o mercado que o feijão calpi, a cultura, ela compreende, sua exigência climática, como também a morfologia e a fenologia da cultura do feijão calpi. Posteriormente, iremos abordar as principais doenças que acarreta nessa cultura, falando um pouco sobre a etiologia, a epidemiologia, os sintomas e, por último, as estratégias de manejo para realizar o controle dessa doença. A primeira coisa que podemos introduzir na cultura do feijão calpi é a origem dela. A origem dela no nosso território brasileiro foi pela origem africana. A introdução foi basicamente na segunda metade do século XVII, em meados de 1617. Os espanhóis a introduziram na Bahia. Houve, sim, entre os historiadores, não teve concordância nos primeiros momentos. Ainda hoje se acha que foram os portugueses. Mas entre artigos mais coerentes, encontramos que foram os espanhóis que introduziram primeiramente na Bahia. E da Bahia foi espalhado para o nosso Brasil. As nomenclaturas desse grão são distintas entre os estados. Tá? Chegando ao nosso conhecido no Recife feijão macaça, mas também temos o feijão de corda e o feijão fradinho, entre outras nomenclaturas, várias nomenclaturas que conquistam o nosso Brasil. Os maiores consumidores e produtores são a Nigéria, a Níger e o Brasil. A taxonomia, primeiramente, ela compreende as dicotiledôneas da ordem Fabalis, família Fabácea, tribo Phaseoli, subtribo Phaseolini, gênero Vigna e espécie Vigna aviculata. Classificada pelo nosso Linneu, nosso conhecido Linneu, e colocada nos artigos através do WALP. A ocorrência dela foi a ocorrência que ela mais a permite são nas regiões tropicais e subtropicais, o que compreende, é claro, os países mais produtores e consumidores. E ela tem uma ampla distribuição mundial. A produtividade dela, em 2009, apesar de ser uma cultura que tem uma grande propagação, porém não é muito valorizada, 35,6% da área plantada de feijão em 2009 foi de feijão calpi. Porém, 15% da produção total foi da mesma. Isso, nas entrelinhas dessa afirmação, condiz dizer que o investimento por hectare dessa produção, assim como as áreas que são plantadas, que a cultura é plantada, tem problemas ou fitossanitários ou problemas de manejo. Para você ter uma ideia, foram 1,3 milhão de hectares. Isso também nos mostra a baixa função e o baixo nível tecnológico empregado no cultivo desse grão. Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, eles estão começando esse mercado de forma muito interessante, indicando uma promessa de mais de 1.000 quilos por hectare. E ela compreende a área de grãos secos, feijão verde,
O grão debulhado, grão verde debulhado. A produção, basicamente, produção nesse ano foi de 513.609 toneladas. E a produtividade média foi 366 kg por hectare. Isso nos dá a entender que mesmo com a alta produtividade que Amazonas, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso estão prometendo, junto com Goiás, que são mais de 1.000 quilos, dá para entender que o resto das áreas que trabalham com esse grão tem uma deficiência muito grande no estabelecimento da cultura. A exigência dela. É importante ressaltar que, como ela é cultivada basicamente em um ambiente como se fosse de subsistência, ela tem pouco refino, ou seja, é uma cultura que não necessita de muita coisa para poder se estabelecer na região que ela está sendo plantada. Rústica. Uma cultura rústica, exatamente. Ela é de ciclo curto, totalizando basicamente entre 2,5 e 3 ciclos por ano, de 60 a 80 dias. Baixa exigência hídrica, de 300 a 450 milímetros por ciclo. Baixa fertilidade de solo, né? Temperaturas elevadas que chegam numa faixa de 18 a 34 graus. Tem um cultivo reduzido, ou seja, não precisa de muito maquinário para poder ser realizado e é trabalhado basicamente no plantio direto. É importante também ressaltar que a evapotranspiração da cultura não é tão alta. Ela, no máximo, ultrapassa, durante todo o seu ciclo, 3,65 milímetros por dia. Isso dá a entender que ela, se for investido irrigação nela, ela pode ter uma alta incidência de produtividade. Aqui podemos também perceber a fenologia da planta, que ela, como eu disse anteriormente, e colocando os dados aqui, ela pode usar basicamente 3 milímetros por dia na germinação, que vai do 0 ao 5º dia, da fase vegetativa do 5º ao 35º dia, do florescimento, né, que é a fase reprodutiva, Da início da fase reprodutiva, né? Do 35º dia ao 55º dia, e a maturação, que vai do 55º dia até o 80º dia. E aqui podemos perceber as fases dela, que compreendem a fase de germinação, vegetativa, até aqui, a fase reprodutiva e a de maturação e, consequentemente, morte da planta. Bem, esse quadro fenológico ele é bastante importante, né, porque ele pode servir de um ponto-chave, né, de apoio para um guia para os produtores, né, porque a gente pode ver, basicamente, durante todo o ciclo da cultura, quais são os tipos de doença em que pode ocorrer essas doenças devido à planta ela estar mais debilitada em tais fases, ou tal fase elas são mais suscetíveis, ou também as condições que o ambiente favorece. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui, durante a germinação, né, que vai do 0 ao 5º dia, a planta, normalmente, ela está bastante suscetível onde ocorre a doença chamada dumping off, que é conhecida por tombamento, né? Do 5º dia ao 35º dia, ocorrem doenças como, basicamente, viroses, oídio, podridão de cólon. Do 35º dia ao 55º, normalmente ocorrem cercóspora, nematose, podridão cinzenta do caule, e assim por diante, né? Aqui ao lado a gente pode observar uma figura em que basicamente ela mostra quais são as doenças que ocorrem em cada estado do Brasil. Por exemplo, aqui em Maranhão tem a ocorrência de cercosporiose, mela, oídio, podridão de fusário, podridão de pítion, enfim, aí aqui Bahia, né? Enfim, então são basicamente as doenças que provavelmente quando você vai cultivar irá ocorrer essas doenças
devido já estar incidente na área. Bem, as principais doenças em que vamos abordar aqui seriam aquelas que ocasionam podridões de raiz, colo e caule, que ocasionam tombamento, podridão das raízes, podridão cinzenta do caule, murcha de fusário, podridão de esclerócio. As doenças foliares, que seriam aquelas que causam o mosaico severo do caupi, mancha bacteriana, oídio ou cinza, aquelas que causam em flores, vagem, principalmente em sementes, seria a sarna, e também as doenças causadas por nematóide. Outras doenças que tem, mas não iremos abordar aqui, mas elas causam sim doenças no feijão calpi, seria aquela podridão do colo. As doenças foliares seria o mosaico dourado, o carvão e a cercosporiose, e o mofo cinzento das vagens, que ocorre basicamente nas vagens. Bem, primeira doença aqui que iremos falar, a doença tombamento, que causa o dumping off, né, das plantas, cujo o agente causal, quem seria o agente causal? Vários gêneros de fungo, eles respondem por essa doença, só que se destacam dois, que seria o gênero Piccium e o da Rhizoctonia. Esses patógenos, eles são habitantes do solo, podendo infectar sementes e plantas no momento de sua germinação, ou seja, quando elas estão mais frágeis, mais suscetíveis à entrada desses patógenos. Ele sobrevive no solo, estão presentes no solo, associado a restos culturais, que acaba se alimentando da matéria orgânica ou parasitando plantas suscetíveis, né? Então, basicamente, eles vivem saprofiticamente também e, eventualmente, causam a patogenicidade. Vale ressaltar que outros agentes patogênicos que estão presentes no solo também contribuem para provocar a morte da planta, porque ela já está debilitada pela a doença causada pelo Piccium ou a Rhizoctonia. Então, quando outros agentes patogênicos que estão presentes, eles causam a doença também à planta, eles contribuem de forma muito grande à morte dessas plantas, pelo fato de elas já estarem debilitadas. Durante a segunda, terceira semana, após a semeadura, essas plantas elas estão bastante suscetíveis ao ataque desse patógeno. E elas podem ocorrer a sua morte antes mesmo da emergência dela, mas também pode ocorrer depois. Bem, os sintomas, quando ele é provocado pela Rhizoctonia, eles são bem perceptíveis no caule, né? Onde a gente pode observar lesões deprimidas, alongadas e marrom, circundando às vezes todo o colo da planta. Já quando o ataque ele é por Piccium, a doença ela avança até acima da linha do solo, né? Ela avança até acima dessa linha aqui. Nesse caso, a lesão ela assume uma tonalidade esverdeada de aspecto bastante aquoso. Nessa situação, aí tem uma observação, né? Nessa situação, quando as temperaturas são amenas e tem muita umidade, ocorre o rápido desenvolvimento dessas lesões. Ele é extremamente rápido, que vai causar uma murcha, né, nessa planta e, posteriormente, o tombamento dessas plantas em um curto espaço de tempo. Por isso o nome tombamento. E assim a gente pode observar também uma falha na germinação, como a gente pode observar aqui, e, consequentemente, uma redução no seu estando. Bem, agora a ocorrência e a disseminação desse patógeno. Como eu havia dito, esses patógenos eles são habitantes do solo, né, que podem acabar infectando as sementes e as plântulas no momento da germinação. E essas sementes contaminadas, quando elas são levadas para áreas que não têm a presença desse patógeno, elas são determinantes para o ciclo inicial da doença e começar a infestar de forma definitiva o local de cultivo do feijão calpi. Bem, os métodos de controle, eles se baseiam basicamente no emprego de sementes sadias, também aquelas sementes certificadas que
logicamente, elas seriam sadias, né? E também a proteção dessas sementes com emprego de fungicidas antes do plantio. Aqui a gente pode ver sementes basicamente tratadas, né? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a podridão das raízes, né? Cujo o principal agente causal seria o Fusarium solane. Esse Fusarium ele é amplamente disseminado em quase todas as áreas produtoras do Brasil, principalmente aquelas que predominam o solo do tipo arenoso. Ele é um patógeno habitante natural do solo, ou seja, um habitante que sobrevive no solo, informa saprofiticamente, ou seja, em restos culturais, tecidos mortos, também em plantas que não são do feijão calpi, mas são susceptíveis. Então, ele fica lá e, eventualmente, ele acaba exercendo a patogenicidade, a patogenia no feijão calpi, né? Aqui ao lado, a gente podemos observar a imagem mostrando a morfologia desse fungo, onde nessas duas imagens a gente pode observar o Fusarium crescido em meio de cultura, né? Aqui a gente pode ver as hifas dele. Aqui a gente vê em microscópio suas hifas, né? Microconídeos, que a gente pode ver, os macroconídeos, clamidosporos, não dá muito para aumentar. E aqui seria uma figura mostrando seus esporos assexuados. Bem, os sintomas. O sintoma primário dessa doença, ela tem o início na raiz principal, né? Que a princípio ela apresenta uma discreta coloração avermelhada, que ela acaba progredindo em intensidade e extensão para posteriormente adquirir essa coloração avermelhada, ela vai assumir um tom marrom, né? E nisso vai ser a época em que os tecidos eles vão começar a se romper, né? Em fendas longitudinais, que isso a gente vai observar por conta do apodrecimento do parênquima e feixes vasculares, né? Por conta da interrupção da circulação da seiva. Essa interrupção, ela se dá basicamente pelo Fusarium ele colonizar todo o feixe vascular, né? Impedindo a circulação dessa seiva. Então, aí a gente vai começar a ver os sintomas reflexos, que seriam a murcha, o amarelecimento geral. Aqui a gente pode ver o amarelecimento, aqui está mais verde, aqui está mais amarelo e está com a característica de murcha, né? Posteriormente secar, como a gente pode ver aqui, e por fim causando a morte dessas plantas. A ocorrência e disseminação. O patógeno ele é saprofítico, ou seja, sobrevive em restos culturais e eventualmente exerce sua patogenicidade, como eu havia falado. Ele pode ser disseminado por implementos contendo um solo infestado, né, por meio de sementes contaminadas ou até água de chuva e de irrigação. Aqui a gente pode ver um esquema que não é específico para a cultura do feijão calpi, né? Mas é o fusário, um ciclo de incidência da doença causada pelo fusário, né? Enfim, para o controle dessa doença, utiliza-se cultivares resistentes, mas na ausência dessas cultivares resistentes, principalmente em regiões como o Nordeste, porque tem difícil acesso ou condições, né, e ter retorno de adquirir essas cultivares, são adotadas rotação de cultura, como recomendada às vezes, rotação com algodão, onde tem até projetos como a diaconia, né, que ela vem visando muito essa rotatividade, o cultivo agroecológico do algodão, e em contrapartida fazendo uma rotação de culturas com o feijão calpi, né?
É recomendado também a remoção e queima das plantas doentes, porque, como eu havia dito, é um patógeno saprófito, ele vai sobreviver nesses restos vegetais, então por isso que remove e realiza a queima. É a eliminação desses restos culturais e também é recomendado, se possível, uma aplicação de calcário, cujo cerca de 1 tonelada por hectare, né? Que acaba sendo eficiente para o controle dessa enfermidade causada pelo patógeno. Agora, a murcha difusária, né? A murcha difusária do feijão calpi, ela é causada pelo fungo Fusarium oxísporo forma specialis traqueífero. O patógeno ele é presente em praticamente todas as regiões onde se cultiva o Brasil. É muito difícil ter uma região que você vá visitar que tem feijão calpi que você não verifica a incidência dessa doença. Ele é um patógeno muito disseminado. Ele é um habitante do solo, né? Sobrevive de maneira geral no solo, saprofiticamente. Aqui a gente pode observar características morfológicas do fungos crescidos em meio de cultura que possivelmente seja um meio BDA, né? E aqui uma imagem microscópica onde a gente é possível observar suas hifas e também os seus conídeos. Bem, agora vamos falar dos sintomas, né? Os sintomas, eles se expressam primeiramente na redução do crescimento, né? Causando uma clorose e queda das folhas. Uma queda prematura dessas folhas, né? Que posteriormente evolui para uma murcha e, por fim, a morte dessas plantas. Isso é ocasionado, basicamente, em resumo, por causa que esse fusário, ele vai colonizar todo o feixe vascular, como a gente pode observar aqui, ó. Tudo isso aqui necrosado com a coloração meio castanha, né? Se dá por um sintoma expresso pela planta por conta da colonização, impedindo a circulação dessa seiva. Então, por isso que a gente verifica uma redução desse crescimento, uma clorose, queda de folhas prematuras, murcha e, por fim, a morte dessas plantas, né? Quando a gente faz um seccionamento longitudinalmente do caule, aqui a gente fez um seccionamento longitudinalmente aqui, a gente percebe, como havia dito, uma descoloração dos feixes vasculares, os quais assumem uma pigmentação castanha aqui, ó, demonstrando uma colonização do patógeno nesses tecidos condutores. Essa colonização seria uma colonização basicamente necrotóxica, né? Por isso que ocorre essa degradação dos feixes. Bem, agora a ocorrência e disseminação do fusário. O fusário ele é um fungo habitante do solo. Então, ele tem seu desenvolvimento e sobrevivência basicamente no solo e ele é bastante influenciado pelas características, ou seja, seu desenvolvimento e a sobrevivência dele é bastante influenciado pelas características físicas, químicas, biológicas e umidade do solo, ou seja, aquela microflora lá. Sua disseminação é basicamente transmitida no interior e na superfície dessas sementes, que onde é a partir daí que vai ocasionar os focos iniciais da doença em áreas cultivadas. Por quê? Porque se ele coloniza o interior e a superfície dessas sementes que estão infectadas pelo fusário, quando o produtor ele retira essas sementes ou comercializa para áreas que, vamos dizer, que não teria o patógeno na área que vai ser produzido, então, de onde ele está retirando essas sementes seria o foco inicial da doença. Então, basicamente, para essa área nova que ele trouxe, ele deveria eliminar a área que está, ou tratar a área que está contaminada por esse patógeno. Ainda vale ressaltar que, normalmente, ataques de nematóides ele pode acabar potencializando a doença. Por quê? Porque, além de deixar a planta debilitada, ele vai favorecer a entrada do fusário. Por quê? Porque ele vai causar ferimentos e afins, né? Para o controle dessa doença, é adotado um conjunto de medidas, como uma escolha da área isenta do patógeno, uma definição adequada da época de plantio, com o fim de se evitar o plantio sob condições de encharcamento,
que vai acabar favorecendo o aparecimento dessa doença, vão ser condições ambientais favoráveis, né? Fazer um estabelecimento, um plano de rotação de cultura, o emprego de sementes sadias e certificadas, produzidas em áreas em que não tem ocorrência desse patógeno. Pode ser feito também o tratamento dessas sementes com fungicida à base de Benimil. E também pode-se fazer uma associação desses produtos Benomil mais o Tiran, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Agora vamos falar sobre a podridão cinzenta do caule, no qual seu agente causal é a Macrophamina phaseoli. Ele é um fungo imperfeito e polífago, ou seja, tem muitos esqueci agora. Ele digere muitas plantas. Grande número de hospedeiros. Ampla dispersão geográfica. Ele teve uma disseminação muito grande quando o caupi começou a ser realmente popularizado no Brasil. E aproveitando a dispersão geográfica do próprio caupi, ele se alastrou pelas fronteiras dos estados. Manifesta-se em todos os estados da planta. Isso nós voltamos para os primeiros slides, onde, apesar de ter doenças que afetam certos estados, como viroses, que afetam mais o crescimento da planta, os primeiros dias de crescimento da planta, essa podridão cinzenta do caule, no qual seu agente é a macrofomina, ela tem uma alta capacidade saprofítica e manifesta-se em todos os estados da planta. Aqui nós podemos perceber a morfologia do fungo através do meio de cultura, que provavelmente deve ser BDA, nessas duas imagens. Nós temos também aqui as imagens dos micélios e das hifas, do conjunto de hifas, né? O micélio do fungo em forma de microscópio, imagem microscópica. E aqui nós temos os sinais do patógeno na planta do feijão caupi. Sintomas. Os sintomas da macrofomina no feijão caupi compreendem entre lesões acidentadas e aspecto úmido que evolui a intensa podridão dos tecidos. Aqui vocês podem ver já uma planta já morta. Destruição do parênquima e aparece praticamente no colo atingido, no colo da planta, a destruição do parênquima, que leva a quando a incidência, a severidade do ataque está grande, quando há uma alta severidade, forma os piquinídeos, a presença dos piquinídeos nos ramos da planta, que consequentemente causa o amarelecimento generalizado, murcha e morte das plantas. É importante também ressaltar que a umidade e a temperatura elevada são condições favoráveis para o aparecimento do fungo. A ocorrência e disseminação. A ocorrência é a disseminação através das sementes contaminadas, advindas, é claro, de outras áreas, ou então de plantas doentes existentes na própria propriedade, né? O patógeno sobrevive mais de um ano através das suas estruturas que mantêm ele na área, que são os esclerócios. Controle. O controle dessa doença pode ser bem firmado através de um conjunto de fatores. Sementes sadias certificadas, isso impede com que a doença se alastre nos primeiros momentos, nos primeiros estádios da doença. Plantio um pouco adensado para que não haja um favorecimento do microclima da própria doença, do próprio patógeno. O manejo adequado de água visando evitar o encharcamento. E além não só dessa doença, né, o aparecimento desse patógeno, como também o patógeno que o meu colega falou, que é o fusário. Rotação de cultura para que não haja incidência de muitos hospedeiros que estejam com esse mal, com a macrofomina.
e a utilização de fungicidas benzimidazóis, no qual compreende essa molécula aqui. Também temos como uma outra doença a podridão do esclerócio, agente causal Sclerotium rufus. Ele tem grande ocorrência no Brasil, mas tem uma determinada importância, na qual é grande, no nosso meio norte do Nordeste. Meio norte do Brasil, meio norte do Nordeste. Aqui podemos perceber a estrutura do fungo, as hifas, o micélio. E aqui podemos perceber também os esclerócios, as estruturas de frutificação, me lembrei agora, estrutura de frutificação do fungo. Aqui também podemos perceber que ele está no meio de cultura, que provavelmente pode ser BTA. Sintomas, como vocês acabaram de ver, vou remostrar para vocês. Ele tem um sintoma um pouco parecido com teias de aranha, de forma radial. Sinais. Sinais, as estruturas de Platão são os sinais. E esse crescimento miceliano de coloração branca. Ele pode ou não ter pequenos corpúsculos, que são chamados de esclerócitos, porém eles não nascem, não começam, não aparecem inicialmente com essa coloração. Eles amadurecem e ficam com essa coloração depois de algum tempo. A intensa desestruturação dos tecidos que resulta em danos ao sistema vascular. Como meu colega falou no começo, esse dano vascular acontece, é consequente Nos sintomas reflexos. Ao sintoma, exatamente. Murcha, seca, posterior morte da planta. Mas porque eles colonizam os feixes vasculares da planta. Isso ocorre como uma consequência. Amarecimento, murcha, seca e morte da planta. A ocorrência e disseminação. Extensa gama de hospedeiros, como eu falei no início, pertencente a mais de uma centena de famílias botânicas. Está aí também uma das grandes complicações para poder diminuir a incidência dele no campo. Sobrevive de um ano para outro, através das estruturas esclerócios. O micélio também pode trabalhar como uma estrutura teoricamente, como uma estrutura de frutificação. Pode permanecer viável por mais de 5 anos. Material contaminado, né, advindo também de outras áreas que têm problemas com isso, que é importante também o agrônomo responsável, o agricultor responsável, sempre ter essa garantia de que da onde está vindo o maquinário e de que área ele está trazendo os restos culturais, os restos presos em algumas estruturas do próprio equipamento que vai ser utilizado na área. Os agentes disseminadores, homens, animais, vento e água, e também implementos agrícolas. Presença do patógeno no solo também, né, que pode, como ele é um patógeno que é levado através de agentes disseminadores, temos que ter esse certo cuidado. E sementes contaminadas que também podem disseminar a doença. Controle através de cultivares resistentes. É importante também ressaltar que a utilização de cultivares resistentes, junto ao controle preventivo, que é o revolvimento do solo, com teoricamente 15 centímetros, revolvimento de restos culturais, para que não haja a frutificação do próprio fungo, evitar acúmulo de matéria orgânica junto ao colo e ao caule das plantas, visto que ele tem uma maior facilidade de aparecer em locais ácidos que tenham grande acidez. Espaçamentos abertos para evitar o microclima. Rotação de cultura junto ao milho e ao algodão, que não são plantas hospedeiras. Efetuar tratamento de solo e fungicidas à base de PCNB são técnicas que podem vir a diminuir drasticamente a ocorrência da doença no campo. Agora vamos para o mosaico severo do Caupi, que é uma das doenças no qual tem seu agente causal o fungo. Fungo não, vírus. O vírus do mosaico severo do Caupi, Cowpea mosaic virus, Cowpea severe mosaic, como o vírus,
Ele possui partículas de 25 nanômetros de comprimento e 1 de diâmetro, como vocês podem ver aqui nessa figura. É o único representante desse grupo, que infecta naturalmente o caupi no Brasil. E aqui podemos perceber a estrutura do vírus, né? E algumas fotografias retiradas. Desculpe. Os sintomas é intenso encrespamento do limbo foliar, que causa com esse encrespamento uma certa bolhosidade. Mosqueado. Podemos perceber pelo mosqueado que nada mais é do que aquela diferenciação entre as cores amarelas e as cores verdes. E porque nós podemos perceber que é como se fosse um sintoma sequencial. Subdesenvolvimento das nervuras principais, porque com o subdesenvolvimento dessas nervuras, a planta começa a ter uma distorção foliar. Com essa distorção foliar, há franzimento e redução do limbo. Além disso, com as bolhosidades e o intenso encrespamento, a diminuição da área fotossintética. O que isso tudo acaba por resultar o nanismo da planta, e se ela tiver como produzir, se não for retirada pelo próprio produtor, se ela produzir uma semente, a semente virá com baixo poder de germinação. Lembrando que infecções trabalhadas com vírus, né, com vírus, elas raramente o vírus ela mata a planta, porque o vírus é um parasita obrigatório. Ocorrência e disseminação através do gênero Macropythidium e Crotalaria. Lembrando que esse gênero são aquelas plantas daninhas que encontramos no campo com muita facilidade. Aqui temos a foto de uma. Vetores eficientes, tais como coleópteros do gênero Serotoma, que é o Serotoma arcuata. Foi um dos principais vetores da doença aqui no Brasil. E também temos a transmissão pelo Diabrótica especiosa e pelo manhoso. Aqui nós vemos o Diabrótica, que é um dos insetos que é vetor dessa doença. Controle. Cultivares resistentes. Se não houver, como meu colega falou, a aquisição desses cultivares resistentes devido ao fato de que são cultivares com alto valor. Mas nem sempre elas são tão resistentes. Nem sempre. E também não é bom a gente incitar a quebra da resistência através da doença, né? Pela doença. Então, é necessário trabalhar sementes sadias, que haja uma procedência de que elas são sadias, eliminação de plantas hospedeiras do vírus, ou pelo menos diminuição da incidência delas no campo, controle sistemático do inseto vetor ou plantio em época de baixa ocorrência dessa doença, do vetor. Lembrando que essa tática trabalha com uma grande um mutualismo quando se refere ao plantio de cultivares suscetíveis com isca. Porque você plantando, você trabalha com um plantio sistemático controle sistemático do inseto. Poxa, me esqueci o nome da palavra. Incitando ele a ir para áreas onde você não quer que ocorra a incidência da doença. Aqui também temos a mancha bacteriana, causada pela Xanthomonas vignicola. Ela, graças a Deus, tem uma baixa frequência no Nordeste, sem muitos surtos severos. Porém, sim, ainda é uma doença muito importante. Aqui podemos ver também o meio de cultura da bactéria. Podemos perceber como a morfologia dela. Uma coloração um pouco alaranjada, aqui um pouco mais amarelada. Isso vai depender muito das condições
depender muito das condições que... Aqui a gente pode ver também um aspecto meio aquoso, colônias, né? De Uhum. bactérias. Depende muito da onde ela é cultivada. Sintomas: pequenos pontos encharcados na face anterior da folha, com amarelo vivo ou alaranjado. Pontos necróticos. Por que isso? Porque com a incidência, com a severidade da doença na planta, ela acaba por necrosar esses tecidos. Esses tecidos já acabam por coalescer, unem-se, formando manchas extensas. Essas manchas extensas podem se tornar cancros nos ramos da planta, né? E nas vagens, a formação de manchas encharcadas. Aqui vocês podem perceber os sintomas da infecção e conforme ela ganha a severidade da planta, como ela age. Aqui podemos ver apenas a mancha coalescida e aqui já uma formação de uma mancha encharcada. Ocorrência e disseminação. A bactéria penetra, ela tem órgãos para penetrar as sementes. Ela é disseminada principalmente durante o período chuvoso ou em culturas irrigadas por aspersão. Então, é sempre bom a gente ter um estudo prévio da incidência da doença naquele local para que a gente não possa estar colocando patógeno naquela área. Em situações especiais, os insetos podem participar do processo de disseminação. Controle: cultivares resistentes, BRS Mazagão, BR17 Gurgueia e Vitar 7. Plantio de sementes sadias livre do patógeno também é um interessante ponto. Vamos lá agora. Bem, agora vamos falar sobre o oídio, ou também conhecido como cinza. O oídio do feijoeiro, né? Ele é causado pelo fungo Erisiphe poligone, ou também chamado Oidium poligone. Ele é basicamente importante em regiões semiáridas, onde tem grande ocorrência dessa doença. Essa doença, ela pode afetar toda a parte aérea do feijão calpi, né? O fungo coloniza toda a superfície lá da folha do feijão calpi, pode chegar a colonizar toda a parte do limbo foliar. Essa doença ocorre em condições de temperatura moderada e baixa umidade, me perdoe aqui, mas seria baixa umidade. Ela é bastante comum em estação chuvosa, né, do semiárido brasileiro. E ela pode ocorrer, ser de grande importância econômica quando ela acaba ocorrendo antes do florescimento e início da cultura, porque de grande importância econômica. Porque quando ela ocorre nessas fases aqui, a planta ela está mais suscetível a esse patógeno. Ela ainda está debilitada, assim vamos dizer. Então, quando o patógeno ele chega a colonizar a parte aérea, vai faltar a parte aérea fotossintetizante. Então, isso vai ocorrer em perdas em produtividade da cultura. Então, quando ocorre nessas fases, os danos ainda podem ser bem mais severos quando é no início aqui da cultura e até também antes do florescimento. Aqui ao lado tem imagens da morfologia do fungo, né, em microscópio, onde aqui nessa imagem A seria um conidióforo, aqui na imagem D seria conídeos em cadeia, como a gente pode ver aqui, ó, conídeos em cadeia, septação de um conidióforo, não está muito visível, mas seria isso. E aqui seria conídeos, né, e esse aqui seria um microscópio mais específico, mostrando a presença de vacúolos. E essa imagem aqui ao lado seria um cleistotécio. Os sintomas. Essa doença, como eu havia dito, ela pode atingir todas as partes da planta, salvo apenas o sistema radicular. O principal sintoma seria o crescimento de manchas, uma
massa branca, assim, vamos dizer, branco acinzentado, né? Com um aspecto pulvurulento, como a gente pode ver aqui, ó. Branco, meio acinzentado aqui, né? Então, seria manchas pulverulentas, né? Que seria formado pelas estruturas vegetativas do patógeno. Isso aqui seriam as estruturas vegetativas, os micélios, né? As hifas. Na qual, inicialmente, ela vai ocorrer nos folíolos, nas folhas, pecíolos das plantas, e depois vai se estender para os caules, vagens, até acabar recobrindo toda a área da planta, quando sua incidência ela está bastante elevada. O desenvolvimento da doença, você não fez o controle antecipadamente, acaba ocorrendo isso e vai ter grandes perdas no futuro, né? Com o progresso da doença, ela vai ocasionar a necrose, como a gente pode observar aqui, essas manchas pulvurulentas, elas vão acabar por causar necrose nessas folhas e vai começar a causar uma desfolha precoce, e isso vai acarretar uma redução da área foliar, que seria redução de área fotossintética, porque a planta ela realiza fotossíntese, então se ocorre a desfolha e essa área ela está necrosada, então seria a redução de uma área fotossintética, que por fim vai acarretar em uma perda grande de produtividade. Bem, para o controle, em condições normais, é dispensado as medidas de controle, porque se não tiver condições que favoreçam muito ao aparecimento dessa doença, não é necessário realizar tanto. Porém, se forem zonas de grande importância, que não semiáridas, né? Regiões semiáridas, pode ocorrer surtos da doença em que pode comprometer o desempenho dessa cultura. Então, neste caso, é recomendado a utilização de fungicidas, que seriam a base de enxofre ou benomil, né? O uso também de variedades resistentes, como a cultivar BRS Guariba, porém, ela não tem uma alta resistência, sabe? Então, seria bom o uso dessas variedades resistentes adotadas a outras estratégias de manejo, como a aplicação de fungicidas à base de enxofre, né? Fazendo uma pulverização foliar. Outra doença seria a sarna, né? Do feijão calpi, que tem como agente causal o fungo Eusine, a espécie não mencionada, né? Não tenho conhecimento da espécie, seria várias. Não várias, porque seria SPP, né? Ele é um fungo que tem uma alta patogenicidade e de grande importância para o feijão calpi, pois essa doença ela acaba causando grandes prejuízos econômicos ao produtor. Ele é um fungo que sobrevive em restos de cultura, ou seja, ele vive saprofiticamente e, eventualmente, acaba causando sendo patogênico a cultura do feijão calpi. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, desse patógeno em microscópio, onde essas duas figuras aqui, seria a C e a D, seria uma seção de conidioma. Aqui. Da E até a G seria células conidiogênicas. A gente pode ver aqui, ó, células conidiogênicas fialídicas, né? Fialídicas. E aqui os conídeos com imagem mais ampliada. Bem, os sintomas. A presença de lesões ela é vista em qualquer parte da planta, como na folha, caule, ramos, pedúnculo, pecíolo e vagens, né? Nas folhas, no início da infecção, a gente é possível observar pequenas pontuações ou pequenas manchas, né, amarelo amarronzadas,
que acabam se tornando brancas ou marrons. Aí, com a evolução dessa doença, essas pontuações, essas pequenas manchas, elas vão se tornar necróticas. E, em seguida, irá ocorrer a perfurações no limbo, porque elas vão se romper. Nas demais partes da planta, os sintomas aparecem em lesões ovaladas e ligeiramente alongadas, profundas, de um centro esbranquiçado e bordas marrons. Nas vagens, o ataque dessa doença, ela deixa nas vagens encurvadas, atrofiadas e muitas vezes secas, que acaba acarretando em grandes perdas de produção. Como a gente pode ver aqui, a vagem um pouco não está tão grande disseminada aqui a doença, né? Não está tão severa, mas a gente já pode ver aqui as vagens, elas estão encurvando, atrofiadas, né? Secas, algumas lesões necróticas já na vagem. Bem, a ocorrência e disseminação desse patógeno. As principais fontes de infecção, o patógeno ele é saprofítico, então ele vai viver em restos de culturas, então ele é transmitido basicamente através das sementes, ele vai colonizar lá as sementes e a partir dessas sementes seriam fonte de inóculos. As condições favoráveis vai causar infecções secundárias, né? E que essas infecções ela vai acabar por disseminar toda a área plantada. Por exemplo, tem uma fonte de inóculo nessa determinada área, vamos dizer com a área assim, e aqui está infectada essa área não. Então vai ocorrer outros ciclos de infecções que vai acabar sendo disseminado para toda a área de produção. Bem, o controle. O método mais eficiente seria a adoção de cultivar resistente, né? É o melhor método. Dessa forma, para o controle da sarna, tem-se a BR-14 mulato, que tem um alto padrão de resistência para essas condições que são locais, né, da doença. Porém, tem outras medidas complementares que você pode fazer em junção à adoção de uma cultivar resistente, que seria o uso de sementes sadias, né, certificadas, utilizar de áreas livres do patógeno e sem você trazendo sementes sadias, então a ocorrência do patógeno de ocorrer ali naquela área, a chance é bem pequena. Fazer a distribuição de restos vegetais, levando em consideração que ele é saprófito, vive em resto de cultura. Então, se ele estiver na área, você irá reduzir a população do patógeno, diminuindo a incidência da doença. Se ele não tiver, você evita com que ocorra a proliferação do patógeno, caso você traga a semente de algum local que foi de fonte de inóculo. Por fim, vem as doenças causadas por nematóides, que seriam os nematóides causadores de galhas. Diferentes espécies de meloidógenos têm sido descritas parasitando o feijão calpi. No entanto, as espécies de meloidógeno incógnita e javânica são as mais importantes. Então, aqui a gente pode ver em microscópio um nematóide meloidógeno incógnita e aqui o javânica, né? Bem, os sintomas. Os sintomas mais característicos seria basicamente a formação de galhas nas raízes, que são resultantes da alimentação desses nematóides. Essas galhas elas vão apresentar tamanho e formas variadas e ocorre tanto na raiz principal como nas demais raízes, que pode acabar deformando todo o sistema radicular, né, como a gente pode observar aqui. Bem, associada aos sintomas sobrevêm os sintomas de campo, que seriam aquelas reboleiras, onde você vai ver áreas em que vai ter pequenas partes da sua área produzida, em que vai ter reboleiras, né? Por exemplo, uma área ao redor, a planta ela está bem mais vigorosa, né? Enquanto áreas vão estar menores, vão estar murchas. Isso é sintomas chamados de reboleiras, sintomas isto em campo. Também teria os sintomas reflexos, né?
que seriam do tipo de clorose, deficiência mineral, e porque ele vai estar lá se alimentando, né, das raízes e tal, então vai dificultar todo o seu absorção de nutrientes, de água, então ocorreria a deficiência de mineral e a clorose por conta da deficiência de seiva. E também um sintoma bem característico seria a murcha dessas plantas no período de horas mais quentes do dia. E isso vai acabar resultando numa redução do rendimento de grãos, causando prejuízos ao produtor, né? Bem, vale ressaltar, né, que as galhas elas armazenam substâncias de reserva para a alimentação dos nematóides ali abrigados, né, as galhas, em detrimento da planta absorver menos águas e nutrientes. Então, pelo fato da planta absorver menos águas e nutrientes, as galhas vão servir como armazenamento de alimentação para os nematóides. Elas são formadas como resposta ao processo de alimentação dos nematóides. Então, seria uma resposta da planta à infecção do nematóide. Assim, reflete os sintomas na parte aérea da planta atacada, né? Como eu havia dito, a clorose, o amarelecimento das folhas, seriam todos aqueles sintomas reflexos causados por meio de problemas causados nas raízes, como também na seiva. Bem, para o controle desses nematóides, né, é basicamente recomendado o uso de variedades resistentes, mas principalmente para a nossa região aqui, é muito difícil você obter essas variedades, não só resistentes a nematóides, mas para diversas outras culturas. Basicamente, o produtor que usa de variedades resistentes são aqueles grandes produtores e aquelas regiões que têm um nível tecnológico bastante elevado. Aqui no Nordeste, por ser uma cultura de, vamos dizer assim, a subsistência, que esse termo assim, corretamente, ele não existe, né? Mas isso é uma cultura rústica, muitos produtores, né, eles não investem muito, eles não têm grandes tratos culturais, mas ela produz bem, por fato de ser uma cultura tolerante de resistência e se dá bem a região aqui semiárida. Mas se o produtor ele utilizasse de níveis tecnológicos mais elaborados, variedades resistentes, a produção iria alavancar. Por isso que quando o Gleitson até falou da produtividade, a gente viu uma diferença alarmante de produtividade dentre algumas regiões, o que vem a acabar tendo uma maior produtividade nacional, quando você vai somar com as regiões maior produtoras e a menos produtoras, né? Então, seria o melhor o uso de variedades resistentes, né? Também em conjunto com medidas culturais. Essas medidas culturais seriam aquelas, né? Um revolvimento do solo, né? Você fazer um cultivo, você deixar aquele solo sem realizar um cultivo, né? Deixar o solo limpo por um curto período de tempo para diminuir a população do nematóide, realizar rotação de culturas, lembrando com culturas que não fossem suscetíveis ao nematóide, né? O cultivo de plantas que impedem esse desenvolvimento do patógeno poderia ser aquelas plantas que têm substâncias alelopáticas, né, a esse nematóide, também até plantas armadilhas, servir de isca para o nematóide. Bem, finalizamos aqui a nossa apresentação. Gostaria de pedir obrigado. Qualquer dúvida, aqui está o meu e-mail e o e-mail do Gleitson. E era isso que tínhamos para falar. E espero que vocês gostem, né? E, novamente, obrigado. Irei aqui encerrar a gravação. E tenham um bom dia.